Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta edição, a este novo webinar da 17ª edição da Formação Universitária Online em Farmacovigilância, que é um curso feito para profissionais de saúde. Esta formação é organizada pela Universidade de Aveiro, em colaboração com o Centro de Estudos sobre Segurança dos Medicamentos da Universidade de Valladolid, em Espanha, e já contou com a participação de centenas de alunos ao longo das várias edições. Hoje estou aqui com dois papéis, o da apresentadora e o de palestrante. Neste webinar teremos a minha participação, que sou professora na Universidade do Porto e tutora deste curso de farmacovigilância, e da Elaine Capucho, da Universidade de Brasília. Temos as duas muita experiência em farmacovigilância. A Elaine trabalhou muitos anos na Anvisa e eu trabalho há mais de 20 anos na Unidade de Farmacovigilância do Porto. Muito obrigada, Elaine, mais uma vez, pela sua colaboração connosco nesta formação. Cada uma de nós vai partilhar a sua experiência e no final do webinar haverá espaço para perguntas que podem ser feitas ou por escrito, se quiserem, no chat, ou se preferirem, ativam o microfone para falar diretamente. Dizer-vos também que a conferência vai ser gravada e os links para aceder à conferência, bem como informações adicionais sobre o curso, vão ser também disponibilizadas no chat. Se quiserem, podem fazer perguntas também sobre o curso no final do webinar. Okay? Eu agora vou partilhar a minha apresentação, que serei a primeira a fazer a apresentação. O tema do webinar, como sabem, é a farmacovigilância como área de investigação nas universidades, Portugal e Brasil. Vamos começar por Portugal e depois vamos ouvir a experiência do Brasil. Então, dê-me só um segundo para eu conseguir partilhar o meu ecrã. Digam, por favor, se já estão a ver. A ver. Perfecto. Agora vou colocar em modo de apresentação. Perfecto. Sim? Ok. Bien. Então, pronto. Vou então dar-vos um bocadinho da minha experiência enquanto farmacêutica a trabalhar numa unidade de farmacovigilância que está integrada numa universidade, na Universidade do Porto. E vou falar-vos um bocadinho do que é que nós fazemos, não tanto da parte da farmacovigilância mais passiva, mas mais na área da investigação. Aqui só em jeito de introdução, estes são os passos que qualquer medicamento tem de passar antes de entrar no mercado. Portanto, a avaliação farmacêutica da molécula, depois a fase de ensaios não clínicos. Eu vou tentar pôr aqui um ponteiro para ajudar aqui na... Conseguem ver, não conseguem? Penso que sim. Pronto. Esta fase aqui de investigação não clínica, ou seja, em animais de laboratório, ainda não em seres humanos. Depois a fase de ensaios clínicos, que é uma fase que já nos dá muita informação sobre a segurança dos medicamentos nos seres humanos. Depois temos a parte mais de avaliação científica, que é daquilo que foi, da informação que foi obtida nas fases anteriores. Início de produção em larga escala pela indústria farmacêutica e depois então temos a fase em que se começam a implementar estudos, em que se começa a procurar informação depois do medicamento vir para o mercado. Portanto, aqui é o momento em que o medicamento é colocado no mercado e a partir deste momento temos duas grandes atividades. A farmacovigilância passiva, quando estamos à espera que as pessoas nos enviem as suas notificações de reações adversas a medicamentos, e a farmacovigilância ativa, aquela em que vamos à procura de algumas questões de segurança que calculamos que sejam importantes para os medicamentos. A farmacovigilância ativa, passiva, desculpem, eu costumo ilustrá-la como um farol, porque o que nós fazemos na prática é mais ou menos o que o farol faz, que é vigiar os barcos que estão no mar, nós vigiamos os medicamentos que estão no mercado. O que é que significa farmacovigilância? Penso que toda a gente sabe neste momento, mas se partirmos a palavra ao meio, o que isto significa é a vigilância dos fármacos. É o que nós fazemos. A partir do momento em que o medicamento vem para o mercado, nós vigiamos o medicamento, nomeadamente no que diz respeito à sua segurança, ao seu perfil de segurança. Este é um sistema que está montado em todo o mundo. Eu mostro-vos aqui neste slide a ilustração do Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos, que é um programa que é coordenado pela OMS
e vocês veem aqui a azul escuro os países que fazem parte deste programa, ou seja, grande parte dos países do mundo partilham entre si de forma permanente informação sobre reações adversas a medicamentos. Aquelas reações adversas a medicamentos que são notificadas para cada um dos países são colocadas numa base de dados comum, que é uma base de dados que fica sediada na Suécia, na cidade de Uppsala, que é gerida pela Organização Mundial de Saúde, o que significa que qualquer problema de segurança que ocorra num destes países que vocês veem aqui azul escuro é do conhecimento imediato dos outros países. Portugal faz parte deste sistema desde 1992, depois de ter, como consequência da sua adesão à Comunidade Económica Europeia. Para que é que serve toda esta informação que nós procuramos sobre segurança de medicamentos ou sobre reações adversas a medicamentos? Quando o medicamento vem para o mercado, ele vem acompanhado de um RCM. O RCM é o resumo das características do medicamento. Nesse RCM, numa secção, que é a secção 4.8, dos efeitos indesejáveis, vem o resumo do perfil de segurança desse medicamento. Ou seja, nesta fase, quando o medicamento está no mercado, nós temos informação sobre reações adversas detectadas durante os estudos de pré-comercialização, ou seja, durante os ensaios clínicos, mas também informação que vamos obtendo de notificação espontânea, o tal farol que vos mostrei há bocadinho, e de literatura científica, ou seja, de informação que nós procuramos depois do medicamento estar no mercado sobre a segurança dos mesmos e que depois publicamos na literatura científica. E isto são os chamados estudos de segurança pós-autorização. No acrónimo em inglês é o PASS, Post-Authorization Safety Studies. São estudos, como o nome indica, que são feitos depois da colocação do medicamento no mercado, portanto são pós-autorização e são estudos de segurança. Também existem estudos PAES, que talvez já tenham ouvido falar, são estudos de pós-autorização também, mas de efetividade. A definição destes estudos são então estudos que se destinam a identificar, caracterizar ou quantificar um risco de segurança ou então confirmar o perfil de segurança de um determinado medicamento ou ainda medir a efetividade de medidas de minimização de risco que possam ser implementadas. Esta é a definição que nós encontramos no site do Infarmed e que deriva da Diretiva Europeia 2010/84 e do Regulamento 1235 de 2010. Depois, se quiserem mais informação, encontram esta informação toda no site do Infarmed. Do ponto de vista regulamentar, estes estudos podem ser impostos pelas autoridades reguladoras, que os podem impor aos titulares da AIM, que têm que o fazer como parte da sua autorização de comercialização, ou podem ser voluntários, o próprio titular pode decidir fazer estes estudos pós-autorização, ou ainda podem ser estudos da iniciativa das próprias autoridades ou da iniciativa de investigadores. E é um bocadinho nisso que vos vou falar. Do ponto de vista metodológico, estes trabalhos podem ser estudos observacionais, estudos de coorte, estudos de caso de controle ou estudos transversais, ou podem ser também estudos de intervenção, ensaios clínicos. Os objetivos destes trabalhos podem passar por um destes 7 objetivos. Estes estudos são feitos no mundo todo por várias pessoas. O que eu vos vou mostrar a partir do próximo slide são alguns trabalhos que nós temos feito na nossa unidade neste sentido, no sentido de estudar a segurança de medicamentos que já estão no mercado, mas os objetivos destes estudos podem ser identificar, caracterizar ou quantificar um risco identificado ou um risco potencial. Quando há uma hipótese de um determinado risco associado a um medicamento, pode ser importante quantificá-lo ou caracterizá-lo. Estes estudos podem ter como objetivo avaliar o risco do medicamento em determinadas populações especiais, são as chamadas populações especiais, por exemplo, grávidas, crianças, pessoas imunocomprometidas, por exemplo, doentes renais ou hepáticos, para os quais não sabemos muita informação quando o medicamento vem para o mercado. Porquê? Porque estas populações especiais normalmente não fazem parte dos ensaios clínicos pré-comercialização. Por isso é preciso ir à procura de informação de segurança nestes grupos específicos. Estes estudos também podem ter como objetivo avaliar a segurança do medicamento a longo prazo, pela mesma razão que acabei de referir, porque nos ensaios clínicos também não conseguimos ver o efeito dos medicamentos a longo prazo, ou seja, por toma durante muito tempo. Os ensaios clínicos têm uma limitação de tempo, têm um tempo limitado, obviamente, de duração.
Depois também pode ser importante fornecer evidência sobre a ausência de um determinado risco. Pode haver um certo receio da população sobre o risco do medicamento. Podemos implementar este tipo de trabalhos, este tipo de estudos, para evidenciar que esse risco não existe. Também é um dos objetivos possíveis para os estudos PASS. Há também alguns estudos que têm como objetivo avaliar os padrões de utilização de um determinado medicamento. Por exemplo, perceber em que indicações terapêuticas é que eles são utilizados, porque muitas vezes são utilizados, como sabem, em situação de off-label, e pode ser importante, sobretudo para as autoridades, perceberem qual é o padrão de uso daquele medicamento. Pode ser preciso também ter mais informação sobre a dosagem, a medicação concomitante que seja feito com aquele medicamento, ou então até para medir erros de medicação. Também é muito importante nós conseguirmos fazer este tipo de medida e também só conseguimos fazê-lo quando o medicamento já está no mercado. Pode também haver um outro objetivo, aqui o sexto objetivo, que é confirmar o perfil de segurança do medicamento. Nós podemos saber que determinado medicamento tem um perfil de segurança estabelecido, termos essa certeza, mas podemos ter que o confirmar por uma série de razões e, portanto, fazemos um estudo destes para a autorização, normalmente prospectivo, para tentar medir este tipo de informação. Por fim, há vários estudos também que têm como objetivo medir a efetividade de atividades de minimização de risco. Também vos vou dar alguns exemplos destes e para cada um dos estudos que vos vou mostrar a seguir e que são estudos reais e que estão a decorrer ou que já decorreram aqui na nossa unidade, para cada um deles eu vou dizer-vos qual foi o objetivo desse estudo e porque é que o fizemos. O primeiro trabalho que vos quero mostrar é este trabalho que foi encomendado pela Agência Europeia do Medicamento em 2020 e cujo objetivo era tentar perceber qual é que tinha sido o impacto da informação veiculada pela Agência Europeia do Medicamento, sobretudo no que diz respeito ao programa de prevenção da gravidez associado aos medicamentos contendo retinoides. Os retinoides são medicamentos usados para o acne, mas têm um potencial teratogénico sério. E a Agência Europeia do Medicamento queria perceber se os materiais educacionais que tinha feito para estes medicamentos estavam a ser utilizados pelos profissionais de saúde e pelos doentes a quem se destinava estes medicamentos. Estes materiais educacionais são materiais que explicam tanto ao prescritor, ao médico, como ao farmacêutico que dispensa o medicamento, como à doente, que eventualmente o vai tomar, explicam a estas pessoas que existe um risco teratogénico associado a este medicamento e que, portanto, ele deve ser evitado em mulheres em idade fértil que pretendam engravidar. E o que a Agência Europeia do Medicamento pretendeu com este estudo que encomendou e que estes países todos decidiram unir-se em consórcio e prosseguir com este trabalho, o que a Agência Europeia do Medicamento queria com este trabalho era perceber até que ponto em cada um destes 8 países, no terreno, estes materiais estavam bem implementados e com 3 grandes dimensões de perguntas. Primeiro, se o público-alvo destes materiais, que são os médicos, farmacêuticos e doentes, se o público-alvo conhecia o risco teratogénico dos retinoides, depois se conheciam estes materiais educacionais e se conheciam o seu conteúdo. Não basta saber que existe o cartão para a doente, é preciso saber qual é que é o seu conteúdo. Então, o que a agência fez foi perguntar... lançar uma candidatura, perguntar se os países queriam fazer este trabalho. Estes 8 países que vocês veem aqui juntaram-se em consórcio e levaram a cabo um estudo observacional transversal. O que é que nós fizemos? Fizemos um questionário online e fizemos entrevistas telefónicas a mulheres mulheres em idade fértil que estivessem a tomar este medicamento. Eu, infelizmente, ainda não tenho para este estudo resultados para vos dar, porque o estudo foi encomendado em 2020, em janeiro, e apanhou o pico da pandemia por Covid-19, portanto tivemos muita dificuldade em recrutar participantes e tudo atrasou, portanto os resultados do estudo ainda não foram publicados. Mas posso dizer-vos da experiência que tive, que fiquei surpreendida com algumas pessoas que acabaram por me confessar que não tinham conhecimento sobre o risco teratogénico deste medicamento. O objetivo deste trabalho foi então medir a efetividade de medidas de minimização de risco, neste caso adequadas aos medicamentos contendo retinoides.
Um outro trabalho também feito ou encomendado durante a pandemia, mas isto foi de propósito que foi encomendado durante a pandemia, porque a ideia era mesmo essa, era perceber. Este estudo foi muito interessante porque, ao contrário do estudo anterior, que pretendia medir medidas de minimização de risco, ou então, o que é mais normal, tentar perceber que tipo de reações adversas é que as pessoas têm com determinado medicamento, este estudo teve um objetivo completamente diferente. O objetivo aqui deste trabalho, que se chama Risk Aware TTS, foi perceber de que forma é que a comunicação que foi transmitida pelas autoridades reguladoras sobre o síndrome de trombose e trombocitopenia associada às vacinas SARS-CoV-2, às vacinas contra a Covid-19, de que forma é que esta informação que foi veiculada teve impacto nos profissionais de saúde e no público sobre a sua por um lado, a sua vontade de se continuarem a vacinar, no caso do público, e no caso dos profissionais de saúde, como é que isto impactou na sua vida profissional, o que é que eles aprenderam sobre este síndrome e de que forma é que isto mudou a forma como eles abordaram os seus doentes. Foi também um estudo observacional transversal, com recurso apenas a um questionário online, que foi disseminado por toda a gente. Nós tivemos muitas pessoas a responder em Portugal, foi o país que conseguiu recrutar mais pessoas, e aqui o objetivo deste trabalho era então identificar e caracterizar uma determinada questão de segurança, porque isto também é uma questão de segurança, saber como é que a informação que é veiculada pela autoridade chega ao público-alvo também é uma questão de segurança. Este estudo já foi publicado, nós conseguimos, com os resultados deste trabalho, publicar 2 artigos diferentes. O primeiro sobre a perspectiva do público, como é que os doentes receberam esta informação e de que forma é que isto teve impacto na sua decisão de se vacinar. E o que vos posso dizer, o estudo está publicado, como veem aqui, vocês podem procurar nas bases de dados, na Medline, por exemplo. Se tiverem dificuldade, também vos posso fazer chegar o trabalho. E do resultado que nós conseguimos obter, a conclusão principal foi que as pessoas continuaram a querer vacinar-se, nomeadamente em Portugal. Portugal tem uma cultura muito forte de vacinação, mas ainda assim mostraram menos vontade de se vacinar com as 2 vacinas que tiveram mais atenção mediática, que foi a Vaxzevria, que era a vacina da AstraZeneca, e a J-Covden, que era a vacina da Janssen. Portanto, são resultados muito interessantes, diferentes nos vários países, mas com um tronco comum. Depois conseguimos também já publicar sobre os resultados do impacto desta comunicação da autoridade reguladora nos profissionais de saúde. Vemos então que os profissionais de saúde tiveram acesso a esta informação através dos mídias, através das autoridades reguladoras e através de colegas. Quando eu digo esta informação, é informação sobre o síndrome de trombose com trombocitopenia. E uma conclusão interessante é que os profissionais de saúde reportaram-nos que têm preferência por receber este tipo de informação através de guidelines nacionais. É a fonte de informação que eles preferem para receber este tipo de informação, mais até do que a informação ficar no RCM ou no folheto informativo. A maior parte dos respondentes profissionais de saúde identificaram como fonte preferencial as guidelines nacionais. E também conseguimos perceber aqui, entre os profissionais de saúde, que quase todos tinham conhecimento claro sobre os sintomas da TTS e sabiam como gerir esta condição. Também durante a pandemia foi muito rica em trabalhos de investigação, obviamente, porque havia muita coisa que nós queríamos saber. Também durante a pandemia, a Agência Europeia de Medicamento, mais uma vez, quis saber como é que estas vacinas, qual é que era o perfil de segurança destas vacinas nas tais populações especiais que vos falei há pouco. E, portanto, lançou este desafio de fazermos um estudo sobre, o estudo chamava-se Cohort Event Monitoring, ou seja, juntámos um grupo de pessoas que seguimos ao longo do tempo, mas pessoas de populações especiais, ou seja, mulheres grávidas ou a amamentar, crianças e adolescentes, imunocomprometidos, pessoas que tinham história prévia de alergia ou pessoas que já tinham sido infectadas, já tinham tido infecção por SARS-CoV-2. O estudo recebeu o acrónimo de Covid Vaccine Monitor CVM. Foi um estudo observacional, também prospectivo de coorte. Como é que nós fizemos na prática? Fomos para os centros de vacinação, pedimos a colaboração dos colegas de enfermagem que estavam a administrar estas vacinas e sempre que aparecia uma senhora grávida ou a amamentar, uma criança, um adolescente, um imunocomprometido,
pessoa alérgica ou pessoa que já tinha tido Covid-19, pedíamos aos colegas de enfermagem para convidar esses doentes a fazer parte deste estudo. Os doentes recebiam então um consentimento informado, para além da colaboração que tivemos dos enfermeiros, também tínhamos alguns cartazes, alguns cartões com QR Code para as pessoas virem para o nosso estudo. Depois das pessoas aceitarem participar no estudo e assinarem o consentimento informado, recebiam de forma regular no seu e-mail um questionário a perguntar se tinham sofrido eventos adversos durante esse período de tempo. E, portanto, nós fomos acompanhando esta coorte ao longo do tempo nestes países todos que vocês veem aqui e chegámos à conclusão, que já vos vou mostrar a seguir, de qual é que tinha sido o perfil de segurança para determinadas populações. Só em termos de objetivo, como vocês já devem ter percebido, o objetivo deste estudo foi avaliar o risco destas vacinas em populações especiais. Já existe um trabalho publicado. Este consórcio vai publicar um artigo por cada população especial que estudou. Já existe um trabalho publicado sobre os doentes imunocomprometidos e a conclusão a que chegamos é que o perfil de segurança destas vacinas nos doentes imunocomprometidos foi favorável, com diferenças muito, muito pequenas relativamente aos doentes não imunocomprometidos. E, portanto, isso já está publicado também e, portanto, o que se chegou à conclusão é que as reações adversas graves nesta população foram raras, tão raras como na população não imunocomprometida. Por fim, falar-vos do estudo que tenho atualmente em mãos, é aquilo que está a correr neste momento na nossa unidade, é um estudo exclusivamente nacional, foi encomendado pelo Infarmed, que é a autoridade reguladora portuguesa, e neste estudo estamos a tentar perceber, por farmacovigilância ativa, qual é que é o perfil de segurança do medicamento Rinvoq, que é o padacitinib. O padacitinib é um inibidor seletivo reversível da JAK, a gente chama-lhe JAK, a Janus Kinase, o tipo 1, e é usado no tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilartrite axial, dermatite atópica e também doença de Crohn e colite ulcerosa. Está a ser muito utilizado em Portugal este ano, por isso é que nós decidimos estudar este medicamento, e é um medicamento sujeito a monitorização adicional. Encontra-se na lista da Agência Europeia de Medicamentos sob monitorização adicional. E, portanto, o que nós fizemos foi exatamente isso, monitorizá-lo ativamente. Temos 3 centros de estudo a recrutar doentes, todos aqui na nossa região da nossa unidade, da unidade do Porto. Cada vez que um doente vai levantar este medicamento à farmácia de ambulatório pela primeira vez, ele é convidado a fazer parte deste estudo e, se aceitar, é então recrutado. E o que nós fazemos é, de forma regular, uma vez por mês, telefonamos a estes doentes e temos um guião, obviamente, estabelecido, e perguntamos a estes doentes que tipo de evento adverso é que têm sentido, como é que isso tem impactado a sua vida, qual é que é a gravidade que eles atribuem a esse evento adverso, e no próximo ano, se tudo correr bem, teremos resultados que poderemos vir a publicar sobre este estudo de farmacovigilância ativa no medicamento Rinvoq. Nós demos o nome ao estudo de Look-up. O look tem a ver com olhar, não é, da vigilância, e o up tem a ver com as 2 primeiras letras do padacitinib. E, como já vos tinha dito, aqui o grande objetivo deste trabalho é confirmar o perfil de segurança deste medicamento. Todos estes estudos que vos falei estão registados aqui neste catálogo de Real World Data Catalog da Agência Europeia do Medicamento. Alguns deles, nomeadamente este Look-up, receberam este selo de qualidade do INCEP, significa que o trabalho tem independência, tanto dos investigadores como do próprio promotor. É um trabalho que demonstra transparência também. Uma das razões pela qual podemos obter este selo é publicar o protocolo publicamente. O protocolo está publicado neste catálogo também, e é um trabalho que obedece a padrões de qualidade também. Portanto, quando um estudo tem estas três características, independência, transparência e cumprimento de estándares de qualidade, ele recebe este selo de qualidade do INCEP, e nós temos a sorte de a maior parte dos nossos trabalhos poderem receber esse selo. Qualquer um destes trabalhos, então, pode ser consultado neste catálogo. Eu deixo-vos aqui o caminho, se quiserem procurar, o link.
tem aqui muito trabalho, muito interessante, não só este que vos mostrei, mas muitos outros que estão a ser feitos na Europa, todos estudos pós-autorização feitos com dados reais, os chamados Real World Data, dados de vida real, e pode ter muito interesse para vocês também pesquisarem. Por fim, dizer-vos qual é que é o impacto destes trabalhos. Nós recolhemos muita informação quando fazemos este tipo de estudo. E qual é que é o impacto? O primeiro impacto é a informação que nós transmitimos para profissionais de saúde, para público, para a comunidade, nomeadamente através da publicação destes trabalhos, destes resultados. Depois pode ser necessário alterar o RCM ao folheto informativo. Como vos mostrei, o RCM inclui informação de segurança que sai dos ensaios clínicos, mas também das publicações, ou seja, da literatura científica. Portanto, o resultado destes estudos vai-nos trazer informação que depois virá a fazer parte do RCM. Pode ser necessário alterar as medidas de minimização de risco. Por exemplo, estávamos a falar do estudo dos retinoides que nós fizemos. Algumas pessoas que nós entrevistámos e algumas das pessoas que responderam ao questionário acabaram por comentar que, se calhar, materiais educacionais em formato de papel não são adequadas. E, portanto, estamos a escrever, a redigir algumas recomendações no sentido destas medidas de minimização de risco, destes materiais educacionais, poderem ser veiculados através de outra forma, não através de papel, se calhar através de apps, através de SMS, o que for. Mas estes trabalhos, estes estudos pós-autorização, podem trazer alterações no que diz respeito às medidas de minimização de risco que estão a ser implementadas no terreno. Podem também ter um outro impacto, que é restringir a utilização do medicamento. Por exemplo, podemos chegar à conclusão que um determinado medicamento tem perfil de segurança favorável nos adultos, mas não nas crianças. E, se for o caso, vamos restringir a sua utilização só para adultos. Pode também dar-se o caso de a informação que sai destes trabalhos permitir uma suspensão da comercialização, porque temos dúvidas, por exemplo, que o perfil de segurança seja favorável. Então, nestes casos, vamos suspender temporariamente a comercialização do medicamento e, se depois se perceber que ainda assim o benefício supera o risco, o medicamento volta para o mercado. Se chegarmos à conclusão que o risco é superior ao benefício, então o medicamento tem que ser revogado. Temos que revogar a autorização de comercialização desse medicamento. Por fim, em jeito de conclusão, queria transmitir-vos que a farmacovigilância passiva, aquela em que nós estamos sentados à espera que as pessoas notifiquem, é essencial para a detecção precoce de problemas de segurança dos medicamentos que estão no mercado, mas não é suficiente para um conhecimento cabal do seu perfil de segurança. E por isso os estudos de segurança pós-autorização são essenciais para estabelecer o perfil de segurança dos medicamentos comercializados. Estes estudos complementam a informação que é obtida através da farmacovigilância passiva, através das notificações espontâneas. E, para além disso, aumentam também o comprometimento da indústria farmacêutica, os titulares da AIM, e das autoridades reguladoras na procura contínua de informação de segurança e na avaliação permanente do benefício-risco dos medicamentos que estão no mercado. E, por fim, agradecer-vos a vossa atenção, deixar-vos aqui o meu e-mail para alguma dúvida que tenham e parar a partilha para dar a palavra à Elaine. Peço desculpa, penso que já parei a partilha, sim. Elaine, agora o chão é seu, o palco é seu e passo-lhe a palavra. Muito obrigada uma vez mais. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Obrigada, professora Marinês, pelo convite, para eu estar aqui, né, falando com vocês mais uma vez. Eu vou trazer aqui a realidade do Brasil, que é bem diferente da de Portugal em relação à pesquisa, principalmente a pesquisa que tem que ser encomendada pela própria agência, né, que tem interesse em receber esses resultados de farmacovigilância. Eu falo porque eu estive como gestora da farmacovigilância, tentei uma iniciativa desse tipo, de que as universidades estivessem próximas, mas não fomos adiante. Eu vou mostrar aqui um pouco, mas preciso dizer que iniciativas aconteceram para que os estudos aconteçam nas universidades, e hoje, infelizmente, ele depende muito mais dos pesquisadores que estão aqui, que estudam a farmacovigilância, do que, de fato, de uma encomenda para dados de mundo real, por exemplo, que é tão importante, né? Eu rodo
o Brasil falando sobre isso, sobre a importância dos dados de mundo real, não só para monitoramento do que foi registrado, mas no Brasil a gente tem uma comissão, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, no nosso sistema de saúde, e ela também toma decisões para a incorporação de tecnologias. E se a gente tiver dados brasileiros, ajuda ainda mais na tomada de decisão, né? Então, eu deixo aqui o QR Code. Ai, tá. Desculpa. Tá vendo bem a tela? Sim, estamos a ver, Elaine, sim. Possa também trocar informações pelas redes sociais. Então, eu preciso falar sobre os antecedentes da farmacovigilância no Brasil, que é algo muito recente. Então, para isso, eu preciso falar o que é essa saúde no Brasil, né? O nosso país é um país de dimensões continentais, né? Nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes. Então, quando nós falamos em 200 milhões de habitantes, são 200 milhões de potenciais usuários de medicamentos, né? Então, temos que ficar atentos ao monitoramento do uso de medicamentos para esse número de pessoas, né? Nós temos mais de 575 mil médicos no Brasil, ou seja, que são potenciais prescritores de medicamentos. Então, quando a gente fala de farmacovigilância, trazendo o conceito mais amplo que a OMS trouxe, né, já há mais de 20 anos, mas que pouca gente olha para esse conceito como um todo, o conceito de farmacovigilância, ele também está na prevenção de eventos adversos, também está, então, no uso racional, como a professora Marinês mostrou aqui, por exemplo, de fazer esse monitoramento de como a comunicação sobre medicamentos tem sido feita. Isso tudo é farmacovigilância. Então, quando a gente fala de uso racional de medicamentos, estamos falando de farmacovigilância, de prevenção dos eventos adversos relacionados a medicamentos. Então, nós temos aqui, além deles, mais de 400 mil odontólogos, né, ou dentistas, que também podem prescrever aqui no Brasil. E mais recentemente, os farmacêuticos também têm autorização de prescrever alguns medicamentos. Então, nós temos, de fato, muitos prescritores e muita monitorização a fazer dos medicamentos que são utilizados. Temos mais de quase 9 mil hospitais, Brasil afora, mais de 6 mil deles são hospitais públicos, mais de 92 mil farmácias e mais de 272 mil serviços de saúde, né? Então, nesses 272 mil estão incluídos os hospitais, mas não estão incluídas as farmácias. Aqui tem os serviços da atenção primária, secundária e terciária. Então, as clínicas, os hospitais e as unidades básicas de saúde. Então, essa é a dimensão do mercado no Brasil de saúde e que a gente, então, tem o desafio de monitorar o uso dos medicamentos nele. Esse é o dado mais recente que foi publicado pela Anvisa sobre quantos medicamentos temos no Brasil. Então, nós temos de indústrias farmacêuticas 223, esse é um dado de 2023, foi publicado agora em outubro de 2024. São mais de quase 7 mil produtos comercializados, mais de 14 mil apresentações, quase 2 mil princípios ativos e associações de medicamentos. É um mercado bilionário, são 142 bilhões de faturamento no nosso país. Então, esse é o cenário que a farmacovigilância no Brasil se insere. Então, a nossa legislação que fala em algum momento de farmacovigilância, ela data de 76, que aí inclui o monitoramento do uso dos medicamentos. Em 95, a gente tem uma unidade de farmacovigilância dentro do Ministério da Saúde, ou seja, é muito recente, mas ainda assim, começa-se a trabalhar a farmacovigilância, mas muito timidamente, muito pouco, né? Então, até então, a gente não tem, inclusive, a gente começa a ter as primeiras publicações em farmacovigilância nesta época aqui no Brasil, principalmente dos pesquisadores do Nordeste.
Em 1998, a gente tem a publicação da Política Nacional de Medicamentos, quando começa a se discutir, inclusive, ter genéricos no Brasil, os medicamentos genéricos. E com isso também se mostra, já com monitoramento e um grande marco para a nossa saúde aqui, que foi a comercialização de pílulas de farinha, chamaram desta forma, mas eram medicamentos anticoncepcionais que estavam em teste só de produção, então com apenas recipientes, substâncias inertes, apenas para fazer o teste, e acabou que esse medicamento foi embalado e comercializado, e nós temos diversos novos brasileiros, ou seja, várias mulheres gestantes que passaram a ter, que ficaram grávidas em uso dessa pílula de farinha. Então, isso também foi um marco e que trouxe uma discussão muito importante sobre a necessidade de termos medicamentos eficazes, de qualidade e com segurança no nosso país. Nesta mesma discussão que tem a ver com os medicamentos, mas também tem a ver com serviços de saúde, criou-se a Anvisa, que é o Infarmed, o equivalente ao Infarmed, equivalente ao EMA, né? Na Europa, que é a nossa agência regulatória, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela cuida de tudo que está relacionado à saúde. Então, ela não é só de medicamentos, ela tem serviços de saúde, ela monitora alimentos, agrotóxicos, equipamentos, materiais médico-hospitalares. Mas dentro da Anvisa, então, criou-se a unidade de farmacovigilância. E em 2001, passamos, ou seja, bastante recente, né, passamos a fazer parte desse monitoramento internacional que a professora Maria Inês já mostrou para vocês no PSALA Monitoring Center, como centro colaborador de monitorização de medicamentos no mundo. Né? E aí, em 2002, vem os primeiros incentivos às pesquisas em farmacovigilância. Criou-se aqui no Brasil a Rede Sentinela de Hospitais, que é com hospitais universitários. No início foram convidados 50 hospitais, e esses hospitais, então, passaram a fazer projetos junto com a Anvisa para a monitorização não só dos medicamentos, mas também desses outros equipamentos, materiais, que estavam sendo utilizados dentro desses hospitais. Então, incentivou-se por parte da Anvisa, com projetos, com recurso financeiro, a criação de um setor dentro desses hospitais e privilegiaram hospitais de ensino justamente para que formasse mais profissionais no tema. Então, começa a ter alguns projetos, inclusive de investigação, de pesquisa, que chamamos aqui no Brasil, em farmacovigilância. Então, nesse momento, a gente tem algum incentivo, lá em 2002. Isso foi importante porque assim se criou a gerência de risco no hospital que eu comecei a trabalhar, e eu passei a trabalhar com farmacovigilância em 2006, dentro desse hospital. E foi assim que começou a minha história com a farmacovigilância, dentro de um desses hospitais da Rede Sentinela. Então, a gente vê mesmo que, até então, a gente não tinha formação, inclusive, nas universidades. A gente mal falava de farmacovigilância. Se falava de farmacovigilância no momento de farmacologia, dentro de uma aula de farmacologia, quando se tratava de efeitos teratogênicos e de talidomida, e também em uma aula dentro da disciplina de assistência farmacêutica, quando se falava em uso racional e se falava, então, da possibilidade de haver farmacovigilância. Mas não tínhamos o incentivo e nem o conhecimento suficiente no Brasil para trabalhar com farmacovigilância. Por isso que eu comecei, inclusive, a fazer pesquisa, a fazer o meu próprio livro, desenvolver meus próprios métodos, né, aqui no Brasil, porque a gente tinha muito poucos trabalhos até então. Então, nós seguimos com uma resolução muito importante, que foi a resolução de 2009, a resolução 4 da Anvisa, que obriga, só em 2009, obriga as indústrias a terem o setor de farmacovigilância. Porque antes as indústrias que tinham setores de farmacovigilância no Brasil eram aquelas que eram multinacionais, que nas suas matrizes, nas unidades de origem, obrigava a ter a farmacovigilância. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, passa a ser obrigado em todas as indústrias. Isso mudou o mercado. E mudou a necessidade de formar profissionais nesse tema também, porque passa a ter uma demanda por esses profissionais e esses profissionais
precisavam, então, ser formados nas universidades. Eu mesma vejo, eu já trabalhava aí com farmacovigilância, já estava bastante adiantada nesse tema, e eu vi uma mudança completa no mercado, porque quando eu fazia contato com uma indústria sobre eventos adversos ou queixas técnicas, desvios de qualidade de medicamentos, eu não tinha pessoas qualificadas do outro lado da linha para discutir o tema, né? Então, passa-se a ter uma área de farmacovigilância dentro das unidades com pessoas com conhecimento suficiente para se discutir. E isso passa pelas universidades, né? Na sequência, a gente teve a publicação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi em 2013, e a gente, então, passa a ter, dentro desse programa, um eixo que fala de estímulo à pesquisa na área de segurança do paciente, que inclui o uso de medicamentos, que inclui a farmacovigilância. Mas, de fato, até o dia de hoje, não temos nenhuma publicação de nenhuma chamada ou edital, como chamamos aqui, ou de possibilidade de financiamento de pesquisas para a segurança do paciente como um todo, tampouco para a farmacovigilância por parte do Ministério da Saúde. E em 2018, a Anvisa passa a utilizar o Vigiflow, o Vigimed, o que também muda a perspectiva da farmacovigilância no Brasil para a pesquisa. Nós passamos, e eu vou mostrar aqui, a ter um painel público com essas informações. E em 2020, passa então a ter a resolução 406, que é uma resolução que é uma legislação brasileira que está em conformidade com a legislação internacional. Então, hoje, nós temos uma legislação equiparada à que se utiliza em Portugal, na Espanha, que se utiliza em outros países do mundo. E como que foi esse marco para a educação? Então, além do projeto Hospitais Sentinela, teve uma publicação em 2007 que obrigava a todos os hospitais de ensino, os hospitais universitários, os hospitais que recebem profissionais para formação, os residentes, né? Passou a ser obrigatório. Então, o hospital só passa a ser um hospital de ensino, receber recursos específicos, aquele que cria a unidade de farmacovigilância dentro dele. Foi uma iniciativa bastante importante e interessante de se criar um ambiente de farmacovigilância dentro das unidades hospitalares no Brasil. E em 2017, o Conselho Nacional de Saúde publica as pautas curriculares nacionais e dentro dessas pautas diz que deve-se ter a formação em segurança do paciente baseadas em evidências científicas e que o perfil desse egresso dos cursos de graduação em saúde deve estar preocupado com os eventos adversos. Então, mais uma vez, provoca o Ministério da Educação, provoca as universidades brasileiras a colocarem em seus currículos ações para a segurança do paciente. Então, por essas coisas, a gente acabou desenvolvendo muito a farmacovigilância dentro dos hospitais no Brasil, pouco nas farmácias, por exemplo, nas farmácias comunitárias. Em 2022, como eu falei, eu estava à frente lá da gerência de farmacovigilância na Anvisa e sempre entendi que precisávamos fazer pesquisa da vida real, de como os medicamentos estavam diretamente com as universidades, né? E ter as universidades por perto para entregar estudos de qualidade para a Anvisa tomar decisão. Fizemos essa chamada pública para modernização da farmacovigilância e nós tivemos 23 manifestações de interesse, mas que nunca foram, o processo nunca conseguiu seguir. Então, a Anvisa nunca contratou essas universidades após essa chamada. Eu saí ao fim de 2022 da Anvisa, voltei para a universidade e, infelizmente, esse projeto é um projeto que ainda não foi levado adiante pela agência. É algo que me deixa bastante entristecida e me deixou à época por não conseguir seguir o rito processual, né, a contratação das universidades para esses estudos. No nosso marco regulatório, né, de criação da Anvisa, a gente tem
projeto da Anvisa de se tornar uma agência global, né, que é de nível 4, e para isso a gente precisa ter mais estudos de farmacovigilância, né, estudos de vida real. Com a publicação da resolução da diretoria colegiada, que é essa aqui, né, que é a resolução das boas práticas de farmacovigilância que eu comentei, ela traz a necessidade de que todos os titulares de registro de medicamentos tenham ações de farmacovigilância e está harmonizada com o ICH, né? E com isso também trouxe algumas definições de tempo de notificação, de que tem que fazer melhoria e avaliação contínua dessas notificações, tem que fazer a avaliação benefício-risco dos produtos. Eu vou disponibilizar depois esses slides. A confidencialidade das notificações deve ser preservada. E como que isso é feito no Brasil? Então, existem recebimentos de resumos executivos de eventos adversos, também de recebimentos pela Anvisa por parte do envio das indústrias, né? Os informes periódicos de avaliação benefício-risco e as notificações voluntárias, né? Que não são voluntárias para eventos adversos graves, elas devem ser comunicadas. Então, todo esse trabalho de detecção de sinais, de acompanhamento de alertas e informes internacionais acontece, e isso é feito, então, uma avaliação dos planos de gerenciamento de riscos. Então, todo esse processo de avaliação de notificações, do envio ao Vigibase, a utilização do Vigilize acontece para os medicamentos como um todo, e existe um outro sistema no Brasil, que é o ESUS Notifica, que recebe as notificações de eventos adversos relacionados às vacinas. Então, tem participação da Anvisa também para fazer o monitoramento. Todas essas informações, elas estão disponíveis no site da Anvisa, nesse local aqui, que é o painel de notificações de farmacovigilância, e esse painel ele tem sido cada vez mais utilizado para realizar pesquisa no Brasil. Para descrição, infelizmente, quando a gente usa notificações voluntárias, né, para avaliação, nós estamos fazendo pesquisas com muitos vieses, né? Então, infelizmente, no Brasil, a maioria dos estudos que a gente tem são estudos de análise de bancos de dados de notificação, né? Então, existem estudos acontecendo, mas a maioria utiliza o que é bom para um país que está começando essa cultura, especialmente ter um painel que é aberto. Então, se vocês quiserem fazer pesquisa sobre dados do Brasil, vocês conseguem, porque o painel está todo disponível, né? São dados públicos de farmacovigilância, mas existe esse viés de análise. Esse aqui foi um estudo que nós publicamos ontem, uma parceria da minha universidade com a Universidade Federal de Minas Gerais, que é outro sítio aqui do Brasil, e que fez uma avaliação dos eventos adversos com os medicamentos antineoplásicos, né, com os medicamentos para câncer. Então, aqui está o QR Code, se vocês quiserem baixar o artigo, né, então deixa eu até testar se está funcionando, mas a gente depois eu posso passar essas e outras informações. Esse artigo foi publicado ontem. A farmacovigilância na minha universidade, então, só para vocês entenderem onde está Brasília, então esse é o nosso país, aqui, bem nesse ponto cinza no meio do mapa, é onde está o Distrito Federal, onde está Brasília, capital do país, e onde eu vivo e tenho o meu laboratório de pesquisa. Então, o laboratório, o nosso laboratório, ele tem linhas de pesquisa que incluem a farmacovigilância na gestão da qualidade e segurança do paciente e na gestão de riscos relacionados às tecnologias em saúde. E é interessante que estamos fazendo um trabalho agora que foi apresentado num congresso no Brasil, a outra parte desse trabalho foi apresentado na Argentina, que é a segurança do paciente com restrição alimentar. Muito interessante o que estamos fazendo, porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação que diz que todo medicamento que tiver glúten, lactose, e outros alérgenos para pessoas com restrição alimentar, ele deve ter um alerta em bula, que é o prospecto, né, dos medicamentos.
E nós fizemos, então, uma análise de 488 medicamentos que estão no programa de farmácia popular, que é o programa que entrega medicamentos gratuitamente para os pacientes de doenças prevalentes, diabetes, hipertensão, asma, entre outros. Nós fizemos uma análise e verificamos todos os fabricantes desses medicamentos e suas bulas. E o que nós vimos é que dos medicamentos que tem, o máximo que a gente tem, a maioria deles não tem o alerta para a população. E isso é risco, né, na farmacovigilância. Em alguns países, existe um limite de quantidade, por exemplo, para glúten, que nem toda quantidade de glúten vai fazer mal a um celíaco. Mas no nosso país não existe essa limitação. Então, esse estudo está sendo feito por uma nutricionista celíaca e que então estamos juntando a farmacovigilância com todo esse trabalho que ela está fazendo sobre restrição alimentar. Então, vamos levar ao Ministério da Saúde esses resultados para que capacite também os profissionais de saúde, vamos avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde acerca desses riscos, mas também vamos levar à Anvisa, porque nem sempre também o alerta, ele é necessário. Então, qual é o limite que se pode ter em cada medicamento para que não cause danos aos pacientes? Então, essa é uma pesquisa que estamos concluindo agora, que está em fase de elaboração do artigo final para a defesa de dissertação de mestrado. Esse aqui eu acabei não colocando os dados aqui, mas é o Vigiosp, que foi um sistema que eu desenvolvi na minha tese de doutorado em 2012, eu finalizei a tese, e ele é um sistema que está sendo utilizado para a vigilância, não só de medicamentos, mas de tantos outros eventos adversos relacionados à assistência à saúde, em 41 hospitais no Brasil, os hospitais universitários federais. Hoje, esse banco de dados tem mais de 750 mil notificações, que ele começou a ser utilizado em 2014, eu tive o privilégio eu fiz a minha tese, e aí quando eu fui para coordenar a área de qualidade e segurança do paciente dos hospitais universitários, me pediram para que eu desenvolvesse o sistema para esses hospitais. E agora eu estou como orientadora de doutorado fazendo pesquisa nele, né? E 2 trabalhos neste mês agora, foi um sobre inefetividade terapêutica reportada ali nesse banco de dados, e o outro sobre erros de medicação reportados. Um recebeu menção honrosa num congresso de iniciação científica. Essas 2 alunas, Maria Eduarda e Serena, fizeram pesquisa neste banco de dados, como parte desse doutorado, né, que está sendo conduzido, e a outra foi indicada ao prêmio, a Serena, que a premiação vai ser na próxima segunda-feira, estamos bastante ansiosos. Então, essas informações ajudam a fazer sugestões de melhorias nos serviços de saúde, quando a gente fala, por exemplo, de erros de medicação. Então, também temos iniciativas de capacitar os profissionais de saúde. Então, esse daqui foi um projeto que eu fiz para as pessoas que queriam prestar o concurso, porque aqui no Brasil, quem trabalha na Anvisa é concursado, ou seja, um servidor público, é um empregado público, né? Então, aqui está o QR Code para acesso a todo esse material, que vocês podem fazer esse acesso online, gratuito, e tem toda uma aula sobre a farmacovigilância na regulação aqui no Brasil. Deixo também o meu currículo aqui, que tem todas as publicações que nós fazemos, os nossos estudos, os links para esses estudos, e eu fico à disposição também para a gente discutir mais, para falar mais sobre os estudos que temos conduzido. Muito obrigada pela oportunidade.